Oi, me chamo Rafael. Sou coveiro há mais de 15 anos. Trabalho em um cemitério antigo, cercado de histórias e lendas que os moradores locais adoram contar. Sempre acreditei que o silêncio dos mortos fosse a melhor companhia. Mas uma experiência mudou tudo o que eu pensava sobre este lugar. Era uma noite comum, ou ao menos parecia. Eu e meu colega André fomos chamados para abrir uma nova sepultura. O enterro seria no dia seguinte, mas a família havia solicitado que tudo estivesse pronto logo pela manhã. Pegamos as ferramentas e fomos até o setor mais antigo do cemitério, uma área que evitamos à noite, pois o terreno é irregular, e algumas lápides estão tão desgastadas que parecem prestes a desabar. Enquanto cavávamos, o silêncio era absoluto. Nem os grilos se manifestavam, como se até os insetos evitassem aquele lugar. A única luz vinha de nossas lanternas, que lançavam sombras inquietantes nas árvores retorcidas ao redor. Depois de algum tempo, a pá de André bateu em algo duro. Achamos que fosse uma pedra ou um pedaço de concreto, mas ao limpar a terra, percebemos que era uma tampa de metal, como uma espécie de porta ou alçapão enferrujado. Isso não devia estar aqui, murmurei, enquanto André iluminava o objeto com a lanterna. A tampa tinha símbolos gravados, algo que parecia uma mistura de desenhos geométricos e letras antigas que eu não conseguia identificar. Havia também uma corrente grossa, trancada com um cadeado enorme e enferrujado. André, sempre curioso, sugeriu que abríssemos. Eu hesitei. Algo naquele lugar me fazia querer sair dali o mais rápido possível. Mas ele insistiu. É só uma tampa velha, Rafael. Talvez haja alguma coisa de valor aqui embaixo. Contra o meu instinto, concordei. Pegamos uma marreta e começamos a quebrar o cadeado. O som do metal ecoava de maneira estranha, quase como se o próprio cemitério estivesse reclamando da nossa intromissão. Quando finalmente removemos a corrente e abrimos a tampa, um cheiro insuportável subiu, como carne podre misturada a algo químico. André desceu primeiro com a lanterna, enquanto eu segurava a borda, olhando para o interior. Lá embaixo havia uma espécie de sala, com paredes cobertas por marcas de unha, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. No centro do espaço havia uma mesa de pedra e sobre ela um objeto envolto em um tecido preto. André, sem pensar, puxou o pano e revelou o que estava escondido. Um crânio humano, mas não era um crânio comum. Ele era esverdeado, como se estivesse coberto por mofo, e tinha marcas esculpidas em sua superfície, semelhantes aos símbolos na tampa. De repente, a temperatura no ambiente caiu drasticamente. Minha respiração formava nuvens no ar, algo impossível, em uma noite quente de verão. Foi então que ouvimos, primeiro, um som baixo, como um lamento distante, que foi ficando mais alto, até se transformar em um grito agonizante. André largou a lanterna e começou a subir desesperado, mas algo o puxou de volta. Eu tentei ajudá-lo, mas minhas mãos pareciam congeladas, incapazes de se mover. Foi então que vi. Uma sombra enorme e disforme saiu da escuridão da sala, envolvendo André como um manto vivo. Seus olhos estavam arregalados e ele gritava por ajuda, mas sua voz parecia se perder no ar. A sombra o arrastou para dentro da escuridão e o silêncio voltou, pesado e opressor. A tampa caiu com um estrondo, como se algo tivesse a fechado por dentro. Saí correndo, deixando ferramentas e lanternas para trás, sem olhar para trás. No dia seguinte, o cemitério estava em alvoroço. André havia desaparecido e a área onde cavamos estava completamente intacta, como se nunca tivéssemos estado lá. Quando contei o que aconteceu, ninguém acreditou em mim. Alguns disseram que eu estava delirando, mas eu sei o que vi. Hoje, evito passar perto daquela área, mesmo durante o dia, e toda vez que estou sozinho no cemitério, sinto que estou sendo observado, como se algo ou alguém estivesse esperando.
Oi, eu sou Leandro e já trabalho como coveiro há mais de 20 anos. Sempre ouvi histórias sobre cemitérios assombrados, mas nunca acreditei nelas. Afinal, morto não faz mal a ninguém, certo? Mas o que eu vivi numa noite de plantão mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que está além da nossa compreensão. Era uma noite de quinta-feira e eu estava sozinho no cemitério como de costume. Tudo estava calmo, exceto pelo vento forte que balançava os galhos das árvores e fazia as velhas lápides rangerem como se estivessem sussurrando segredos antigos. Por volta das 11 da noite, recebi uma ligação do administrador do cemitério. Ele disse que havia uma sepultura antiga, muito próxima ao setor oeste, que precisava ser aberta urgentemente, pois a área estava para ser reformada no dia seguinte. O setor oeste era conhecido entre os coveiros como a Linha Negra. Era a área mais velha do cemitério, onde as lápides eram gastas e os nomes quase apagados pelo tempo. Muitos evitavam ir até lá, principalmente à noite, por causa de uma lenda local. Diziam que um dos túmulos daquela área nunca deveria ser perturbado. Com minha pá e lanterna, segui até o local indicado. Era um túmulo antigo, com uma lápide de mármore rachada e o nome quase ilegível. A única coisa clara era o ano, 1897. O mais estranho era a inscrição logo abaixo: aquele que abrir este túmulo nunca conhecerá a paz. Aquilo me deu um calafrio, mas tentei ignorar. Afinal, era só uma velha superstição, certo? Comecei a cavar. O vento parecia mais forte ali, quase como se quisesse me impedir. De vez em quando, ouvia sons estranhos, como passos leves sobre as folhas secas, mas sempre que virava a cabeça, não havia nada. Depois de cavar por quase 1 hora, finalmente cheguei ao caixão. Era um caixão preto, com entalhes estranhos e símbolos que eu nunca tinha visto antes. Não era algo comum, parecia mais um objeto cerimonial do que um simples caixão. Apesar do medo que já começava a me tomar, abri a tampa. Dentro não havia corpo, apenas uma velha boneca de porcelana. Ela estava perfeitamente intacta, como se o tempo não a tivesse afetado. Seus olhos pareciam me observar, mesmo no escuro. O detalhe mais perturbador: a boneca segurava uma pequena cruz de metal nas mãos, mas a cruz estava virada de cabeça para baixo. Foi quando ouvi o primeiro som, um suspiro. Não era o vento, eu sabia disso. Era profundo, rouco e parecia vir de dentro do túmulo. Antes que eu pudesse reagir, a terra ao meu redor começou a tremer. Tentei sair dali, mas algo parecia prender meus pés no chão. De repente, senti uma mão fria agarrar meu ombro. Meu corpo congelou. Virei lentamente a cabeça e vi uma figura, alta e encapuzada, com o rosto completamente coberto por sombras. Não havia olhos, nariz ou boca, apenas uma escuridão profunda. A figura apontou para a boneca e sussurrou algo que eu não conseguia entender. Mas a sensação era clara. Eu tinha cometido um erro ao abrir aquele túmulo. Quando tentei me mover, a figura desapareceu, mas a boneca começou a se mover. Seus olhos piscaram e sua cabeça girou lentamente em minha direção. Larguei tudo e corri. Não lembro como cheguei até a entrada do cemitério, mas quando voltei ao local na manhã seguinte, com outros funcionários, o túmulo estava fechado, como se nunca tivesse sido tocado. Minha pá e minha lanterna estavam lá, mas a boneca havia sumido. Desde aquela noite, evito o setor oeste a qualquer custo, e sempre que estou sozinho, sinto que algo me observa à distância. Meu nome é Cláudio, e há mais de 25 anos trabalho como coveiro em um cemitério antigo, cercado por histórias de assombrações e mistérios. Sempre achei que esses relatos não passavam de histórias para assustar os novatos. Até que uma única noite, mudou tudo o que eu acreditava. Era uma sexta-feira de lua cheia, o tipo de noite que parece sair de um filme de terror.
O vento soprava forte, arrastando folhas secas pelo chão, e o som das árvores balançando parecia uma sinfonia sinistra. Eu tinha ficado para o plantão noturno porque um túmulo antigo precisava ser exumado devido a reformas na área sul do cemitério. Era um trabalho simples e rápido, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando cheguei ao túmulo, algo parecia errado. A lápide estava torta, coberta de musgo, e os dizeres gravados nela eram praticamente ilegíveis. Consegui decifrar apenas o nome Maria dos Anjos e o ano de falecimento, 1903. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma inscrição em letras menores, quase apagadas. Aos que perturbarem meu descanso, o silêncio eterno será seu único consolo. Aquilo me deixou desconfortável, mas tentei não pensar muito. Afinal, superstições sempre rondam cemitérios. Comecei a cavar, mas a cada pá de terra que eu retirava, parecia que o ambiente ficava mais pesado. O ar parecia denso, difícil de respirar. E então vieram os sussurros. No início, achei que era minha mente pregando peças. Era algo tão baixo que mal podia distinguir as palavras. Mas à medida que eu cavava, os sussurros ficavam mais altos, mais nítidos. Eram vozes múltiplas falando em uma língua que eu não entendia. O som parecia vir de todos os lados, mas quando olhava ao redor, não havia ninguém. Depois de quase 1 hora cavando, atingi o caixão. Era de madeira escura, com entalhes estranhos que não pareciam ornamentais, mas sim símbolos antigos. Arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a madeira estava impecável, como se tivesse sido enterrada há poucos dias e não há mais de 1 século. Quando abri o caixão, o que vi fez meu coração disparar. Dentro não havia um corpo. Havia um manto preto dobrado meticulosamente e sobre ele uma cruz de ferro enferrujada, mas com uma aparência estranhamente ameaçadora. O mais perturbador era um pequeno caderno, envelhecido e com as páginas amareladas, repousando ao lado da cruz. Contra todos os instintos que gritavam para que eu parasse, peguei o caderno. Ao abri-lo, as palavras pareciam escritas em sangue seco e a maioria das páginas estava preenchida com símbolos e desenhos que eu não conseguia entender. Mas em uma das últimas páginas havia uma mensagem em português. Quem abrir este caixão carregará meu fardo. Eles virão para você. Não há escapatória. Assim que li essas palavras, as luzes do cemitério começaram a piscar. O vento ficou mais forte e os sussurros viraram gritos, gritos de agonia, de dor, que pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Quando olhei para o caixão novamente, o manto havia desaparecido e no lugar dele estava uma figura feminina, pálida, de olhos vazios que me encarava fixamente. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou sequer respirar. A figura começou a se levantar lentamente. Seus movimentos eram rígidos e antinaturais. Quando tentou sair do caixão, um grito ensurdecedor ecoou pelo cemitério e as luzes apagaram completamente. Na escuridão, senti mãos geladas tocarem meus ombros, meu pescoço e puxarem meu braço. Corri, tropeçando e caindo várias vezes até chegar à portaria do cemitério. Quando olhei para trás, vi à distância várias silhuetas paradas ao redor do túmulo, me observando. No dia seguinte, quando voltei com alguns colegas, o túmulo estava completamente selado. Nenhum sinal de que eu tinha cavado ali na noite anterior. Meus colegas riram, dizendo que eu devia estar cansado e imaginado coisas. Mas eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Tenho pesadelos, constantes com os gritos e as mãos geladas. E às vezes, quando estou sozinho no cemitério, sinto que ainda estou sendo observado. Se há uma lição que aprendi, é que há túmulos que devem permanecer fechados para sempre. Algumas histórias não são apenas lendas, são avisos que insistimos em ignorar. Joe.